Fala rapaziada, tudo de bom com vocês? Aqui é o Vitor do canal Black Rock TV para mais um vídeo. E hoje um conteúdo bem diferente, uma tier list. Ah, confesso que é a primeira vez que eu estou fazendo um e é um tema bem especial, que é sobre os novatos, esses novatos que acabaram de ser draftados pela NBA. Essa classe de draft não é uma das mais recheadas de talentos, mas não é de se jogar fora também não, tem bons talentos. E vamos listar aqui, como podem ver aqui, eu listei 5 categorias. Vai brigar pelo Rookie of the Year, aqui não está aparecendo, é que vai brigar pelo Novato do Ano. Vai ser titular, vai ter bons minutos, vai jogar pouco e a D-League. Sem mais, deixa aquele likezão brabo no vídeo, compartilha para quem você quiser, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E sem mais, bora pro vídeo. Vamos começar aqui. Qual é o critério aqui? Para brigar pelo Rookie of the Year, eu vou listar aqueles que eu acredito que vão ter uma temporada tão boa, tão impactante a ponto de brigar. O vai ser titular é o que eu acho que vai ser titular desde o início, mas não necessariamente quem vai ser titular vai brigar pelo Rookie of the Year. Sim, mas eu vou começar aqui. O primeiro nome aqui é o Jarrett McCain, que acabou de ser draftado pelo Philadelphia. Cara, a situação dele é complicada porque para a posição dele já tem Tyrese Maxey, já tem Kyle Lowry, já tem Red Jackson. Então vai ficar muito difícil. Então eu acho que ele vai ter minutagem na NBA, mas acho que ele vai jogar pouco. Mesmo com a Summer League terrível, eu acho que ele ainda vai ter minutagem, mas vai jogar pouco. O Tristan da Silva, gosto muito do Tristan da Silva, é o alemão brasileiro. Infelizmente, para mim, eu queria ter visto ele nas Olimpíadas pela seleção da Alemanha. Para mim, a Summer League dele foi muito boa. Ele mostrou muita coisa boa. Ele é completo. Ele é o prospecto mais sólido dessa classe, na minha visão. Faz um bom. Ele não é especialista em nada, mas faz bem. Mas faz muito bem muita coisa. Ou melhor, faz um pouco de tudo muito bem. E ele caiu no Orlando Magic que precisa de alguém assim. Ele é confiável, ele tem um arremesso de 3 confiável. E é o que está necessitando o Orlando. Então, para mim, ele vai ter bons minutos. Kelly War. O Kelly War, ele foi draftado pelo Miami Heat e para mim ele é um bom. O Miami Heat fez muito bem. O Bam Adebayo necessitava de um reserva e ele pode ser titular ao longo do tempo junto do Adebayo. Não sei se nessa temporada, mas ele tem potencial para ser titular. Fez uma boa Summer League, foi um dos melhores jogadores na Summer League. Para mim, ele também vai ter bons minutos. Deixa eu me ver aqui. O próximo nome aqui é o Jacob Walter, que foi draftado pelo Toronto. Olha, rapaz, esse banco do Toronto vai ser uma coisa confusa, porque vai ter muita gente brigando por espaço. Olha, eu acho que o Jacob Walter é um bom prospecto, ele é completo, faz tudo, faz um pouco de tudo muito bem também, assim como o Tristan da Silva. Eu acho que o Jacob Walter vai ter bons minutos também, porque para a posição dele, além dele, tem o Agbaji, além do Emmanuel Quickley, do RJ Barrett. Então, acho que ele vai ter bons minutos vindo do banco. Jalen Tyson, mesma coisa.
draftado pelo Cleveland. Ele, para mim, ele só precisa melhorar o arremesso, mas ele é um bom prospecto. Eu gosto do Jalen Tyson. Na minha opinião, ele foi uma aposta muito cedo do Cleveland. Eu teria ido por exemplo, no Isaiah Collier, que foi draftado pelo Utah, num Baylor Scheierman, que foi draftado pelo Celtics, um Tyler Kolek, um Kyle Filipowski, mas foi uma boa escolha do Cleveland. Ele fez uma boa Summer League, então para mim ele vai ter bons minutos. Só não vai ser titular porque tem Isaac Okoro e tem Max Strus e Caris LeVert para rodar nessa posição de small forward. Dalton Nett. Alô, torcida do Lakers. O Dalton Nett, para mim, vai brigar pelo Rookie of the Year. O Dalton Nett, ele veio pronto. Ele veio pronto. É um veterano, tem 23 anos. Fez os 4 anos do college. Teve um aproveitamento muito bom para 3 pontos. É um gatilhaço para 3 pontos. Ele foi o único jogador que se salvou do Lakers na Summer League. Simplesmente time horroroso do Lakers na Summer League. E ele foi o único lúcido e decente nas decisões e na gameplay, se dá pra dizer assim. Pra mim, se o Lakers não fizer a troca que eu tô pensando que vai fazer, se chegar na trade deadline e não fizer a troca que eu tô pensando, não for ativo na trade deadline, pra mim esse daí vai tomar a posição do D'Angelo Russell na titularidade. E pra mim briga pelo Rookie of the Year. Cody Williams. Gosto do prospecto, Cody Williams. Gosto muito dele. Pra quem não sabe, ele é o irmão mais novo do J-Dub, do Oklahoma. Ele é o Cody Williams, irmão mais novo do Jalen Williams. Pra mim, tem características parecidas com o irmão dele. Ele é versátil, pode jogar em 2, 3 posições, marca 2, 3 posições. Ele é muito bom defensivamente, ofensivamente. Ele é muito bom pontuando das 3 áreas, tanto da média, da longa e da curta distância. Para mim tem muito potencial, mas considerando que para a posição dele já tem Lauri Markkanen, já tem John Collins, vai ter também o Kyle Filipowski, que também foi draftado pelo Utah. Já já eu chego nele. Para mim, ele vai jogar pouco. Mas tem muito potencial. Mas para mim ele vai jogar pouco. Se bem que, considerando a Summer League dele, eu acho e considerando que o Will Hardy gosta de rotações longas e eu acho que o Utah Jazz não vai brigar por muita coisa, eu acho que ele vai ter bons minutos também. Eu acho que ele vai ter bons minutos. O Cody Williams. Gosto muito desse prospecto. É um dos meus prospectos favoritos dessa classe. Matas Buzelis. Cara, ele tem muito a ser lapidado, principalmente no aspecto de arremessos e na defesa, mas ele é um dos jogadores prospectos mais atléticos dessa classe, Para mim, Matas Buzelis só não vai ser titular por conta que eu acredito que o Chicago Bulls não vai conseguir trocar o Lavine. E ainda tem Kobe White, ainda tem Ayo Dosunmu, ainda tem Josh Giddey, que chegou agora. Tem Patrick Williams, tem Julian Phillips, Dalen Terry. Mas pra mim ele vai ter bons minutos. Ele só não briga pelo Rookie of the Year por conta dessa lapidação que precisa ser muito bem feita.
E eu acho. E vai ter que ser por ele, porque o Billy Donovan não é muito bom trabalhando com rookies. Não é bom. Então, pra mim, vai ter bons minutos, mas não vai brigar pelo Rookie of the Year. Assim como Devin Carter. Não, peraí. Devin Carter, jogador do Sacramento Kings, foi draftado na 13ª escolha. Um dos melhores defensores dessa classe, de longe. Pra mim, ele vai ter bons minutos, porque o Kings precisa de defesa. Foi o que faltou temporada passada e na outra. Faltou defesa. É um time que tem um ataque inacreditável de bom, mas falta defesa. E o Devin Carter foi uma das melhores escolhas desse draft. Então, pra mim, vai ter bons minutos porque precisa de defesa. Zach Edey vai brigar pelo Rookie of the Year, porque o Memphis precisava de um pivô e foi o que pegou, e ele era o melhor pivô disponível, já que o Donovan Clingan foi draftado pelo Portland na 7. Ele vai brigar porque o Memphis vai estar com todo mundo saudável, Ja Morant vai estar de volta, vai ter muito holofote em cima do Zach Edey, e pra mim ele pode desempenhar uma boa função e vai fazer com que o JJJ volte para a posição que ele joga melhor, que é de power forward. Então, para mim, Zach Edey briga pelo Rookie of the Year, mas à frente do Dalton Netsch. Só para constar, esqueci de falar. A tier do vai brigar pelo amor de Deus, vai brigar pelo Rookie of the Year, vai ser ranqueada. Então, pra mim eu coloco o Zach Edey na frente do. Não, eu vou deixar para degostar depois. Vou colocar depois. Vou terminar a tier list e vou elencar a final. Donovan Clingan, eu vou na situação em que o Robert Williams não vai ser trocado na trade deadline, embora eu acho que ele vai ser trocado. Mas pra mim vai jogar pouco. Vai jogar pouco. O Donovan Clingan vai jogar pouco, porque o Portland, além de ter o DeAndre Ayton, ainda tem o Robert Williams. Então, pra mim, o Donovan Clingan vai jogar pouco. O Rob Dillingham, pra mim, briga pelo Rookie of the Year. Pra mim, o Rob Dillingham vai brigar pelo Rookie of the Year. É um jogador... É o meu prospecto favorito dessa classe. Pra mim, é o único que, pra mim... É um dos únicos que, pra mim, tem potencial de All-Star. Só tem que parar com esse lado peladeiro dele. Mas... O jogador de basquete, que é jogador de basquete, conhece. Peladeiro, quando esquenta, muda a partida. E pra mim, o Rob Dillingham tem esse perfil. Pra mim, vai brigar pelo Rookie of the Year. Pra mim, Minnesota fez a escolha, uma das melhores escolhas, porque fez a troca com San Antonio Spurs na 7. Ele foi escolhido na 7. Pra mim, o Rob Dillingham vai tomar a vaga do Mike Conley temporada que vem. Não acho que essa temporada ele vai estar pronto para assumir a titularidade, mas vai ter essa passagem de bastão. Mas, cara, Rob Dillingham, pra mim, é o meu prospecto favorito e vai brigar pelo Rookie of the Year. Tidjane Salaün. Ele é uma incógnita, porque pra mim ele é 8 ou 80. Ele pode dar muito certo, quer dizer, ou ele vai dar muito certo ou ele vai dar muito errado. Porque as ferramentas estão aí. Potencial atlético, físico, tem altura,
boa defesa, bom infiltrando, tem potencial arremessando, mas todas essas ferramentas estão encobertas por uma camada muito bruta de diamante, muito grande de diamante, muito grossa de diamante. Vai ter que ser muito bem lapidado, porque é como eu disse, ou ele é 8 ou 80, ou ele vai dar muito certo ou ele vai dar muito errado. Então, para mim, T. Johnson, mais considerando que ele caiu num Hornets e para a posição vai ter o Josh Green e o restante não tem vaga cativa, para mim ele vai ter bons minutos. Ron Holland, cara, é difícil porque o Detroit Pistons para mim fez cagada, porque já tem Alzar Thompson, já tem Tobias Harris, que eles trouxeram na off-season, via free agency. Trouxeram o Tim Hardaway Jr. na troca que levou o Klay Thompson pro Dallas, que envolveu um monte de time. Pra mim, o Ron Holland vai jogar pouco. Por conta disso. O Stephon Castle vai ter bons minutos. Ele tem potencial defensivo, para mim é um dos melhores defensores dessa classe, mas para mim ele só não vai ser titular por conta do arremesso. Ele não tem arremesso. Não tem um arremesso confiável. Então, Stephon Castle, para mim vai ter bons minutos, mas não vai ser titular. Muito menos brigar pelo Rookie of the Year. O Rich Shepard, para mim, briga pelo Rookie of the Year. Foi o melhor jogador da Summer League disparado. Fez uma Summer League inacreditável pelo Houston Rockets. Ele veio de Duke ao lado do Rob Dillingham. Ele chegou, antes do draft ele veio de uma temporada de 52% de aproveitamento para 3. Gatilhaço para 3. Para mim, com a Summer League e pela temporada do college que ele fez, ele mostrou que o jogo dele vai se traduzir muito bem para a NBA. E para mim ele briga pelo Rookie of the Year. Gosto muito do Rich Shepard. Para mim ele tem potencial ele mostrou potencial defensivo também. Ele não é só ataque. Ele mostrou potencial defensivo, mostrou potencial de playmaker também. Mostrou que puxou muito, é muito bom puxando contra-ataques. Tem um bom passe, além, claro, do bom arremesso e da boa defesa. Ives Smith. O Ives Smith para mim vai ser titular. Considerando que o Pelicans perdeu o Valanciunas e trouxe o Daniel Theis para substituir, para mim o Ives Smith vai ser titular. Por muito pela necessidade do time, e para mim o Ives Smith vai ser titular. Não vai brigar pelo Rookie of the Year porque ele vai ter muita concorrência nesse Pelicans. Não é concorrência, é que ele vai ser muito eclipsado pelo fato de ter Zion Williamson, de ter Brandon Ingram, de ter Trey Murphy, de ter DeJounte Murray, que acabou de chegar. Então o holofote não vai estar muito em cima dele. Diferente do Zach Edey, do Rob Dillingham, do Dalton Neff e do Rich Shepard. Deixa eu ver quem é isso daqui. Só um instantinho, pessoal. Keyshawn George. O Keyshawn George foi draftado pelo Washington Wizards. Na posição... Gostei da Summer League dele. Bem sólido, bem lúcido nas decisões. Mas pra mim, eu acho que ele vai jogar pouco. Porque pra posição já tem Jordan Poole, já tem Malcolm Brogdon, já tem o Bobby Carrington, que foi draftado também mais cedo até do que o Keyshawn George.
Pra mim vai jogar pouco, mas gosto do Keyshawn George. AJ Johnson. Por mais que eu tenha gostado da Summer League dele, para posição já vai ter o Gary Trent, já vai ter Pat Connaughton, já tem Chris Middleton. Não é que ele vai jogar pouco, para mim para mim é D-League. Para mim, considerando as escolhas que o Bucks poderia ter feito, para mim é D-League para ele. Esse aqui é o Ryan Dunn? Pera aí, pessoal. Deixa eu ver se é o Ryan. Sim, é o Ryan Dunn. Ryan Dunn, draftado pelo Phoenix Suns. Um dos melhores defensores dessa classe também. Ele vai ter bons minutos porque o Phoenix vai precisar de defesa vindo do banco. Considerando que o quinteto titular acredito que vai ser Tyus Jones, Devin Booker, Bradley Beal, Kevin Durant e o Jusuf Nurkic, eu acho que o Ryan Dunn vai ser bem utilizado. No ataque ele ainda precisa se provar, mas na defesa ele é muito bom. Mas para mim o Phoenix Suns cometeu um erro, precisava de um armador no draft e não draftou. Teve 3 chances de fazer isso e não fez, mas trouxe o Tyus Jones na free agency e compensou. Mas foi uma boa escolha do Ryan Dunn para mim. Dillon Jones, para mim é de league, porque para mim ele, para posição, já tem muita concorrência, e nesse OKC, por mais que o Daigneault goste de rotações longas, para mim o Dillon Jones não está preparado. Para mim o Dillon Jones vai precisar de um tempo na D-League. Então para mim Dillon Jones na D-League. Só um instantinho. Mil perdões, gente. Este aqui é o Terrence Shannon Jr., foi draftado pelo Minnesota. Mas ainda assim ele precisa, eu acho que é de league porque ainda tem muita gente na posição que ele joga. Tem Anthony Edwards, tem McDaniels, agora trouxeram DiVincenzo, tem o Nickeil Alexander-Walker. Tem muita gente nessa posição. Então, pra mim, este aqui é o Dillon Jones, que é de league também, pelos motivos que acabei de citar. Kyle Filipowski, pra mim, olha, pra mim ele vai jogar pouco. Não acho que vai ser de league pra ele, embora acredito que ele vai passar por lá, mas pra mim o Filipowski vai jogar pouco porque para a posição dele já tem Lauri Markkanen, já tem John Collins. Então para mim vai jogar pouco. Ainda tem Taylor Hendricks, Bryce Sensabaugh. Para mim vai jogar pouco. Para mim eu acho ele merece o teste porque ele é um big que espaça a quadra, considerando que o Walker Kessler não faz isso. Então para mim ele vai jogar pouco. Baylor Scheierman, para mim um dos melhores armadores reboteiros desde Russell Westbrook e Luka Doncic. Baylor Scheierman para mim é de league porque para a posição dele já tem Drew Holiday, Derrick White, Peyton Pritchard. Não vai, e para mim não vai ser utilizado, não vai ter minutos. Vai jogar Isaiah Collier. Eu gosto do Isaiah Collier. Mas pra mim vai jogar pouco porque pra posição dele já tem Colin Sexton, Keontae George e Jordan Clarkson. Pensando bem, pra posição de SG ele pode fazer. Então pra mim ele vai ter bons minutos. O Isaiah Collier teve uma boa D-League. Ou D-League não, Summer League. Gostei do que eu vi do Isaiah Collier. Arma bem o jogo, puxa bem transições. Ele teve que carregar o piano em USC, considerando que o Bronny
teve problemas de coração. Então, pra mim, gosto do Isaiah Collier. Pra mim é um dos maiores estilos desse draft. Pra mim ele vai ter bons minutos. Só um instantinho, pessoal. AJ Mitchell. Cara, ele vai jogar pouco, mas ele mostrou que pode ser útil nesse sistema do Daigneault. É um SG bem completo, bom arremessador, ele é um bom scorer, mas pra mim vai jogar pouco porque pra posição dele tem Caruso, tem Lu Dort, tem Jalen Williams, então, e ainda tem vindo do banco Cason Wallace, tem o Kenrich Williams, tem muita gente. Então, pra mim, AJ Mitchell vai jogar pouco. O Johnny Furphy vai ter bons minutos. Um dos melhores arremessadores dessa classe. O Indiana vai precisar muito. Ele mostrou na Summer League que pode ser muito útil para o sistema do Rick Carlisle. Para mim, Johnny Furphy vai ter bons minutos. Gosto desse aqui, gente. Tyler Kolek. Tyler Kolek. Peraí. Tá, vai ficar assim. O Tyler Kolek vai ter bons minutos também. Tyler Kolek vai ter bons minutos. É um dos meus prospectos favoritos dessa classe. Que eu não sei como foi parar numa segunda rodada, mas foi. E o Knicks conseguiu o reserva que o Jalen Brunson precisava. Pra mim, ele parece muito, tem muitos traços do TJ McConnell, do Indiana Pacers. Pra mim, ele vai ter bons minutos. E olho nesse moleque. Olho nesse moleque. O Bronny James vai jogar pouco. Não acho que é de league, porque acredito que o Lakers vai dar minutagem para ele. Muito pelo entretenimento e muito pelo que a mídia quer ver. E a lei potencializa muita coisa, tanto pro lado bom, tanto pro lado ruim. E querendo ou não, o Bronny vai ser afetado por isso, seja pelo lado bom ou pelo lado ruim. Deixa eu ver aqui. Adem Bona. Pra mim, ele vai jogar pouco, porque pra posição dele no Philadelphia tem o Embiid e tem o André Drummond. Mas eu vejo ele tendo minutagem, ainda mais porque eu acho que o Embiid vai ser poupado. Bem poupado. Ah, mas na regra na NBA é que os All-Stars não podem ser poupados, vai pagar multa e tudo mais. O Philadelphia vai pagar a multa, vai pagar as multas que precisarem pagar. Porque o foco, a prioridade do Philadelphia é que o Embiid esteja saudável para os playoffs. Para mim, e por isso o Adem Bona vai ter uma boa minuto. Aliás, vai ter bons minutos. Muito por conta disso. Só um instantinho, deixa eu ver se foi o Devin Carter mesmo que eu coloquei aqui. Ah, é que aqui tá repetido, eu repeti a foto dele. Mas não tem nada não. Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Jalen Wells, jogador do Memphis. Pra mim foi um dos melhores na Summer League. Mostrou que pode ser útil. Ainda mais porque agora o Didi Jackson tá lesionado, vai passar por tratamento. Então pra mim vai ter bons minutos.
Gosto do Jalen Wells. Só um minutinho. Jalen Wells. O Jalen Wells vai ter bons minutos. Alexander Sarr. Rapaz, eu tenho muitas ressalvas pro Alexander Sarr. Ele é um bom prospecto, quer dizer, considerando que o Atlanta Hawks não queria que ele fosse para lá, quer dizer, o agente do Alex Sarr não queria que ele fosse para Atlanta, e ele acabou sendo draftado pelo Washington Wizards na segunda escolha. Cara, não acho que ele briga pelo Rookie of the Year, mas eu acho que ele vai ser titular. Só um instante. Cadê o Alex Sarr? Aqui. Ele vai ser titular. Então, de longe ele tem o maior potencial dessa classe, mas a minha ressalva com ele é que ele é um big que esquece que é um big. Um nojinho de garrafão que eu nunca vi. Ele prefere espaçar, mesmo em situações de mismatch, do que encarar. Tem nojo de contato. E a Summer League dele foi uma tragédia. Ele teve dá pra dizer que ele teve 2 jogos bons, mas o resto, pelo amor de Deus. O Alexander Sarr, como eu disse, ele tem o maior potencial dessa classe. E só não acho que ele vai brigar pelo Rookie of the Year, porque ele vai ter, o holofote não vai estar tanto nele. Porque no Washington Wizards tem Jordan Poole, tem Kyle Kuzma e querendo ou não, Valanciunas. Tem muita possibilidade dele começar no banco do que pela Summer League que ele fez. Tem muita possibilidade dele começar no banco. Mas eu acho que ele vai ser titular. Ele vai ser utilizado na 4 pro Valanciunas usar e pro Valanciunas jogar na 5. Para mim o time titular do Washington Wizards vai ser Malcolm Brogdon na 1, Jordan Poole na 2, Kyle Kuzma na 3, o Sarr na 4 e o Valanciunas na 5. Então, para mim, o Alex Sarr vai ser titular. Assim como o Risa Shea. Ah, mas o Risa Shea foi a primeira escolha. É o melhor prospecto dessa classe. Verdade. Mas para mim, mesmo caso do Alexander Sarr, o holofote vai estar mais pro Trae Young. Tem gente que pode roubar, que para roubar o holofote dele. Trae Young, o Okongwu, o Capela, DeAndre Hunter, Bogdanovic. Para mim, o Risa Shea vai ser titular. Mas para mim, ele não briga pelo Rookie of the Year por conta disso. Mas, cara, vocês pararam pra pensar que ele foi uma das primeiras escolhas mais pouco faladas, muito pouco faladas nesses últimos anos? Muita gente falando do Zach Edey, do Rob Dillingham, do Sarr, o Bronny é mais falado do que o Risa Shea, gente. E o Bronny é uma escolha 55. Entendeu? Então, mas pra mim o Risa Shea é o melhor jogador, o melhor prospecto dessa classe. O Atlanta Hawks fez certo, pra mim, na minha visão, em apostar a primeira escolha nele. Então, pra mim não briga pelo Rookie of the Year. Vai ser titular, mas pra mim não briga pelo Rookie of the Year. Pacom Dadier, mais um dessa safra de franceses. De ligue pra ele. Não vou me ater muito aqui. Ah, peraí, deixa eu só... Risa Shea, deixa eu ver aqui. Cá, beleza. E aqui é o Keyshawn George. Certo. Para comodidade, não vou me alongar muito, a D-League, muita gente para posição.
mais uma da safra de franceses. Para mim, uma aposta muito cedo do Knicks. Para mim, o Pacome Dadia não é jogador de primeira rodada. Para mim, o Knicks desperdiçou essa escolha. Poderia ter escolhido o próprio Tyler Kolek na primeira rodada. Ou o Kyle Filipowski, considerando que perderam o Hartenstein. E o Mitchell, e só tem o Mitchell Robinson na posição de pivô. Claro, agora tem o Karl Anthony Towns nessa última troca, então para mim a comunidade de league. Carlton Carrington, famoso Bub Carrington, para mim vai ter bons minutos. Para mim ele vai ser, considerando que o Malcolm Brogdon tem sido muito utilizado nos últimos anos como sexto homem, considerando que o Washington Wizards ligou o botão da reconstrução, para mim ele vai ser titular. Bub Carrington mostrou que tem capacidade de armar o time, é completo, bom na defesa. Ele só não tem... Ele é um dos melhores arremessadores de meia distância dessa classe. Só não tem muito arremesso de 3, mas arremesso na meia distância ele é muito bom. Precisa ter mais confiança para arremessar para 3, mas para mim ele vai ser titular. Se bem que não. Vou voltar aqui vai ter bons minutos. Acho que o Malcolm Brogdon, pelo fato de ter a bola de 3, eu acho que ele vai ser titular ao invés do Bub Carrington. É isso. Então, deixa eu elencar aqui. Coloquei 4 nomes aqui para brigar pelo Rookie of the Year. Para mim eu vou do quarto até o primeiro. Para mim, quem está em quarto lugar? Dalton Netsch. Em terceiro, por mais que seja o meu favorito, Rob Dillingham, Rich Shepard e Zach Edey. Eu acho que o fator dele ser o pivô titular e de ter muito holofote agora com o Memphis, eu acho que ele tá na frente do Shepard. Até porque o Shepard não vai ter muito espaço no time, não vai ser titular. Vai ter bons minutos vindo do banco. Mas pra mim, ele briga pelo Rookie of the Year. Mas ele tem capacidade de impactar vindo do banco. Então, pra mim, essa é a minha lista. De quem vai ver é a minha ordem. Pra mim, Zach Edey em primeiro, Rich Shepard em segundo, Rob Dillingham em terceiro e o Dalton Netsch em quarto. O resto eu não vou elencar, não vou colocar em ordem, até porque para mim não faz tanto, não é tão necessário. Mas vai ser titular Ives Smith, Alexar e Zachary Rizacher. Vai ter bons minutos Tristan da Silva, Kelly War, Jacoby Walter, Jalen Tyson, Cody Williams, Matas Buzelis, Isaiah Collier, Johnny Furphy, Tidjane Salaam, Tyler Kolek, Adem Bona, Jalen Wells, Stephon Castle, Ryan Dunn, Devin Carter e Bub Carrington. Vai jogar pouco. Jared McCain, Ron Holland, Donovan Clingan, Kyle Filipowski, AJ Mitchell e Bronny James. E os jogadores que, na minha opinião, devem ir para a D-League: AJ Johnson, Terrence Shannon Jr., Dillon Jones, Baylor Scheierman e Pacome Dadia. No mais é isso, rapaziada. Concordam? Discordam da minha tier list?
Se concordam ou discordam, deixem aí nos comentários, façam sua própria tier list. No mais, agradeço o apoio e carinho de todos vocês. Que Deus abençoe e proteja. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Tamo junto e um grande abraço.